Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Palhares, uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso de recebê-lo aqui, deputado. Para começar essa entrevista, eu gostaria de falar com o senhor a respeito de um ato que ontem foi feito no Dia do Trabalhador e que reuniu membros do PT, mas também o deputado Paulinho da Força, que foi um dos artífices do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que o PT sempre classifica como golpe. Não fica difícil para o PT explicar para a população, explicar para aqueles que um dia foram simpatizantes do partido ou que ainda são simpatizantes e eleitores do partido, o fato de ter alguém que contribuiu para isso e estar no mesmo palanque num evento do Dia do Trabalhador, deputado? Olha, Rodrigo, a crise no país é tão séria que nós precisamos juntar diversos atores para tirar o Brasil de dois grandes desafios que eu tenho analisado e estudado muito sobre eles. O primeiro, eu acho que o Brasil está a passos largos de uma convulsão social. O Brasil tem 65 milhões de brasileiros desocupados. É considerado sem renda e sem trabalho, nós temos 30 milhões de brasileiros subutilizados. Quase 15 milhões de desempregados e mais 15 milhões que não procuram mais empregos. Você tem 40% dos jovens no Brasil que nem estudam e nem trabalham. 40%, 20 milhões. E você tem no SPC a metade quase da população economicamente ativa, 65 milhões no SPC. Eu não sei se vai acontecer com 1, com 2, com 3, com 4 anos, mas eu não estou esperando a próxima eleição. Eu estou apresentando inúmeras proposições, debatendo no plenário, nas comissões, que o Brasil precisa evitar o colapso, a convulsão social. Agora, pode ainda a convulsão social ser agravada com o colapso nos serviços públicos, porque hoje você tem 6 estados literalmente quebrados, inclusive Minas Gerais, e você tem 14 estados no gerúndio caminhando para quebrar, que vão quebrar até o final do ano. Então você tem 20 estados quebrados, que na verdade você tem, a partir de 95, 96, com Fernando Henrique Cardoso, um rompimento do pacto civilizatório. Porque é o seguinte, nós temos 2 fortes instrumentos da política econômica. O primeiro instrumento, que deveria ser o mais importante, é o chamado sistema tributário. Não há justiça social sem justiça tributária. E esse instrumento virou instrumento de concentração de riquezas. O Brasil está produzindo os super ricos. Né? O Brasil tem hoje 100 milhões de super ricos que não pagam lucros de dividendos. Que em 2007 eles declaravam 100 bilhões de fonte pagadora de recebimento dos seus rendimentos via lucros e dividendos, e hoje deve ser aproximadamente quase 400 bilhões de reais. Os dados que eu tenho de 2013 é aproximadamente 300 e pouco bilhões de reais que não paga nenhum centavo. Dentro dos países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 34 países, apenas o Brasil e a Estônia não pagam lucro e dividendos. Alguém está em casa vai estar dizendo assim, mas o Brasil cobra sobre imposto de renda das pessoas jurídicas. Muito bem, mas também só tem um país que não cobra de pessoa jurídica, a República da Eslováquia. Portanto, todos os países cobram lucros e dividendos e também cobram imposto de renda da pessoa jurídica. Então o Brasil está se tornando um paraíso dos super ricos, como o mundo também, como o capitalismo. Eu vou dar um dado aqui que, na minha opinião, é um dado estarrecedor. Vou dar 4 exemplos de uma renúncia fiscal na casa de 5 trilhões de reais em 10 anos. Primeiro, os incentivos fiscais de 2018 chegou a casa de 314 bilhões ano. Então, em 10 anos, 3 trilhões e poucos. O não tributar lucros e dividendos chega na casa de 50, 60 bilhões ano, que dá mais 600 bilhões em 10 anos. Não tributar as economias subterrâneas, sonegadores ou economias informais, ou caixa 2, dá também na casa de 90 bilhões ano, quase 1 trilhão em 10 anos, mas dá mais de 1,5 trilhão de economias subterrâneas. E, por último, você poderia criar um instrumento para tributar. E a questão que eu já falei dos lucros e dividendos. Portanto, o que eu quero dizer para você? Deu de discutir a reforma da Previdência? Porque a Previdência aí, ao contrário, se transformou, não a Previdência, mas o conceito mais amplo que Previdência, Seguridade Social,
é o melhor instrumento de distribuição de renda. 70% dos municípios, o que chega lá é a renda do INSS, da Seguridade Social, maior do que o fundo de participação. Portanto, Rodrigo, nós precisamos juntar o país para evitar que esse país entre numa convulsão social e que ocorra um colapso nos serviços sociais. Portanto, eu acho que é fundamental juntar todas as oposições, todas as centrais sindicais, para defender um país mais compacto, civilizatório, que foi feito na Constituição de 88, para que isso não seja rompido. Deputado, o senhor citou bem a reforma da Previdência, que é uma das apostas, né, do governo Jair Bolsonaro. Na opinião do senhor, qual é a reforma da Previdência ideal para que o Brasil saia dessa situação financeira que o país encontra hoje? É bom essa pergunta, Thalita. Primeiro, é bom dizer que o Lula fez ajuste na reforma ajuste na Previdência e a presidenta Dilma fez ajuste na Previdência em 2015. Para reverter a perversidade do Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário, nós criamos o fator 100 para homens, 100 pontos, e 90 para as mulheres em 2026. Começamos a aplicar o aumento dos pontos em 2019. Esse aumento se dará até 2026. Nós vamos chegar a 100 pontos para os homens, ou seja, tem que somar a idade mais o tempo de contribuição, e 90 pontos para as mulheres, somando a idade mais o tempo de contribuição. Nós não chegamos nem em 2026. Esse governo sem nenhuma pauta, sem nenhum compromisso de retomar a economia, de fazer a economia crescer. Pelo contrário, todas as ações impedem a economia de crescer. Você só cresce a economia. Olha, nós temos 3 conceitos mundialmente importantes, que é, de fato, não existe crescimento econômico sem consumo. Não existe segurança macroeconômica sem segurança social. E não existe justiça social sem justiça tributária. Ele nega os conhecimentos científicos. E a partir daí, como é que você vai fazer esse país crescer se você está tomando 90% dos mais pobres em 10 anos? A proposta dele é uma destruição do conceito. Não se trata de fazer reforma ou ajuste. Ele muda conceito. Vou te dar um conceito que ele muda. Ele vai no trabalhador rural, não é aumentar a mulher para 55, para 60 anos, que já é machista e um absurdo. É não conhecer a realidade do homem do campo, que produz 80% de tudo que nós alimentamos no dia a dia. É mudar o conceito para não comprovação mais da atividade rural, para contribuição. Mas quem não tem salário não contribui. Quem tem salário, ele garante na comercialização. Como é que o trabalhador rural paga? Na comercialização. Ele muda conceito. Mas mais grave que mudar conceito, ele muda um outro conceito da Seguridade Social. Ele tira o conceito da assistência. O que é assistência? Para o cidadão receber, ele não tem salário, então você, a partir da renda per capita de 1/4 do salário mínimo, você dá para ele um salário. Renda. Tem 70 países no mundo distribuindo e discutindo renda no dia que o cidadão nasce, renda mínima, como o Paulo Guedes propôs aos 60 anos. Mas não é renda mínima, tirando o direito sagrado humano da aposentadoria. Se soma o direito sagrado humano da aposentadoria, aí ele muda o conceito, Thalita, de assistência para quê? Miserabilidade. Então, se o cidadão chegar aos 70 anos, ele tiver Minha Casa Minha Vida, que valia R$98 mil, ele não tem a aposentadoria, ele vai continuar com a renda mínima de R$400. Mas isso também poderá atingir o trabalhador rural, porque às vezes ele tem um crédito rural, ele ganhou uma casa num programa de uma terra no programa de reforma agrária, ou herdou do pai um pedacinho de terra, ele não vai ter direito à aposentadoria. Então, é muito grave, é um absurdo. Nós temos que parar o governo Bolsonaro. Vai destruir o país. Quero falar com o senhor a respeito da sucessão municipal em Belo Horizonte. Última eleição, 2016, o senhor foi candidato a prefeito e o PT agora começa a discutir esse cenário novamente. O PT que por tantos anos ocupou a prefeitura de Belo Horizonte, deputado. E existe uma perspectiva até de um apoio do PT, isso já foi ventilado em bastidores, a uma candidatura eventual da Áurea Carolina, deputada federal pelo PSOL. O que o senhor defende? O senhor voltaria a ser candidato a prefeito de Belo Horizonte? Olha, eu defendo romper o pacto do senso comum na política. Tem duas coisas que estão me incomodando muito: senso comum na política e no campo econômico, pacto da mediocridade. O senso comum pode citar aqui. Tem gente que acha que a terra é plana, tem gente que quer trocar o Paulo Freire pelo Olavo de Carvalho, você tem gente que é contra a vacina, movimento, tudo do governo Bolsonaro, né? São absurdos. Então tem muito senso comum. Eu acho que hoje Belo Horizonte é governado por senso comum. Nós precisamos conhecer Belo Horizonte e os seus problemas. Então, antes de discutir candidaturas, nós precisamos ter um programa para Belo Horizonte. Então, nós vamos lançar um movimento que eu estou chamando de multiplicidades. Os problemas são múltiplos, as saídas são múltiplas. Existe saída, sabe por que tem... PT que vai lançar esse movimento? Eu estou organizando, né? Junto com o partido, com várias lideranças. Acho que nós estamos organizando também a disputa proporcional. Estou muito convencido
que as câmaras, o parlamento é uma boa tribuna. Nós não podemos deixar uma elite que quer acumular mais riquezas, porque se a elite, parte dos grandes empresariados brasileiros, tivesse preocupado com a situação do Brasil, defenderia a reforma tributária. Depois poderia discutir a reforma previdenciária, sabe, Thalita? Mas sabe por que estão discutindo primeiro a previdenciária? Porque já congelaram gastos por 20 anos. Já acabou com a lei trabalhista. E agora vai acabar com o direito previdenciário? Você pode fazer o ajuste tributário e colocar lá 20% de carga tributária. Vamos acabar com o Estado. O Pacto Social de 88 está sendo rompido. Então, a partir disso, Rodrigo, o que eu defendo? Que a partir desse amplo movimento, lá na frente nós vamos decidir. O PT terá uma opinião sobre a cidade. Nós temos que ter uma proposta para a cidade. E depois, evidente, discutir quem vai encabeçar esta candidatura. Deputado, a pena do Lula foi reduzida para 8 anos e 10 meses pelo Superior Tribunal de Justiça no caso do Triplex, do Guarujá. E o PT assinou uma carta, inclusive criticando essa redução e afirmando que o ex-presidente Lula é inocente. O senhor realmente acredita na inocência do Lula? Total. O Lula é vítima de uma perseguição política inacreditável no século XXI. Inacreditável. Quais são as provas? Sabe por que o Lula está preso agora? Eles não tiveram coragem de reduzir mais para o Lula não ficar em liberdade, por causa da reforma da Previdência. O Jair Bolsonaro deu uma declaração esse final de semana nessa direção. Pensou, que país, que nós estamos discutindo no século XXI? Uma pessoa ter opinião sobre o país, ter alternativas sobre o país e eles pagar por isso. Olha, o caso do Triplex é uma vergonha e o caso do sítio também é outra vergonha. Então eles têm que comprovar, não pode ter seletividade no processo de apuração sobre corrupção ou crimes no país. Isso serve para os meus amigos e também para os meus inimigos, para os meus adversários. A gente está chegando à reta final já da entrevista aqui no Café com Política, mas não sem antes a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas dos nossos convidados. Combinado, deputado? Combinado. Difícil, mas vamos tentar. Jair Bolsonaro. Pior presidente da história do Brasil. Vai falir o país. E hoje eu estou acreditando que nós temos que parar o Jair Bolsonaro o mais rápido possível. Reforma da Previdência. Ajuste, talvez pontual no regime público, mas no regime geral é uma vergonha. Vai destruir a Seguridade Social do país. Lula. Maior estadista popular que existe hoje no mundo. Paulo Guedes. Um representante do sistema financeiro. Um presidente sem voto. PT. O maior partido de esquerda precisa repensar programaticamente, fazer uma revisão e voltar a dirigir o Brasil. Pode disputar a prefeitura de Belo Horizonte novamente, sim ou não? Sim, ué, sempre. Conversamos com o deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes. Muito obrigada pela entrevista do senhor mais uma vez aqui à Rádio Super. Ok. Obrigado, mas